Ao microfone agora, Roberto Conrad Filho para apresentar sua palestra. Jacques Rum, com 55 anos de idade, estava à beira do desespero. Havia fracassado nos negócios e estava deprimido ao máximo. Seus planos todos haviam naufragado e agora, pior do que tudo, não conseguia emprego. Nada, nenhuma oportunidade de trabalho. Em desespero e desânimo total, certo dia Jacques foi andar numa praia deserta. Achou uma garrafa enterrada na areia, com o pé afrouxou-a, lavou-a no mar e viu que estava lacrada. Dentro havia um bilhetinho onde se lia: para evitar confusão, deixo todos os meus bens à pessoa feliz que encontrar essa garrafa e ao meu advogado Barry Cohen, em partes iguais. Assinado Daisy Alexander, 20 de junho de 1937. Jacques não sabia quem era Daisy Alexander e por isso riu-se do bilhetinho, mas guardou-o. Algum tempo mais tarde descobriu que Daisy Alexander era a herdeira da grande fortuna das máquinas de costura Singer. Ela era Daisy Singer Alexander. Com a ajuda de advogados, Jacques Rum ganhou uma herança de 6 milhões de dólares, pois a senhora Daisy havia morrido aos 81 anos sem deixar testamento legal. A garrafa com o bilhete viajara 11 anos e 9 meses pelo oceano até ser achada por Jacques e fazê-lo milionário. Ao ler essa história verídica, fiquei pensando em milhões de seres humanos que vivem vida miserável, desesperada, sem rumo, sem destino ou solução, quando conservam junto de si a garrafa de Deus fechada e dentro dela os tesouros da sabedoria divina para a salvação deles. Se tão somente abrissem a garrafa, a Bíblia Sagrada, e lessem o bilhete escrito por Cristo, de que nele somos herdeiros segundo a promessa, não haveria tanta pobreza e miséria espiritual no mundo. Vamos enriquecer nossa vida hoje com mais alguns conhecimentos preciosos do livro de Deus, respondendo a perguntas que nos fazem nossos ouvintes e amigos. A primeira delas trata do novo nascimento. O que acontece com o pecador que aceita Jesus como seu Salvador? Em primeiro lugar, ele reconhece que é pecador, que errou, que ofendeu a Deus. Em seguida, ele percebe que não pode solucionar o seu próprio problema. Ele precisa de alguém maior do que ele para salvá-lo. Vai então a Jesus e confessa os seus pecados e crê que ele pode perdoá-los todos, pois, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1,9. Então o pecador é convertido. Em Atos 3,19 lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. O dicionário define conversão como a mudança pela qual alguém adota e defende novas opiniões e crenças, especialmente em matéria de religião, uma virada espiritual, dirigindo-se agora para a justiça e fé. Em outras palavras, quando o pecador se une a Cristo, sua vida é mudada e ele não mais obedece a Satanás e ao pecado, mas como filho de Deus, transformado, obedece à vontade divina. Essa transformação é chamada novo nascimento. Por quê? Boa pergunta. Jesus declarou a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São João 3,3. São Pedro afirma que fomos regenerados, gerados de novo, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível pela palavra de Deus. 1 São Pedro 1,23. Pedro também declara que as pessoas convertidas são como crianças recém-nascidas. 1 São Pedro 2,2. E Paulo apela: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4:24. A ideia é repetida em Colossenses 3:10, onde se lê que os convertidos são revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Outra pergunta: que mudança ocorre nas pessoas por causa da conversão? A Bíblia declara que surge um novo começo. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, endurecido pelo pecado, e vos darei um coração de carne, sensível à minha vontade. Ezequiel 36:26. Davi, após cometer terrível pecado, suplicou a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmos 51, verso 10. Outra pergunta: e para nos conceder novo coração, o que é que Deus faz?
Em primeiro lugar, ele nos mostra a nossa pecaminosidade, mostra que nossos pecados conduzem à ruína, destruição, causadas por nossas escolhas errôneas e por nossas leis pessoais. Deus mostra que princípios errôneos e distorcidos conduzem à ruína certa. Ele nos convence dessas realidades e então nos concede princípios e diretrizes sadios que nos orientarão no caminho certo, cujo destino é a eternidade. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus 8:10. Esta é a nova aliança. Só nos tornamos povo de Deus e Ele, nosso Deus, quando recebemos no coração a santa lei como norma de conduta e padrão para o caráter. A lei de Deus foi combatida por aí afora, mas é e ainda será a única medida fiel de aferição do caráter. Esta lei moral, que deve reger a conduta cristã, é também o padrão de aferição no julgamento final. Seguindo o padrão divino, incorporando os princípios justos e retos da lei na vida, nossa existência se identificará com a vida de Cristo e seremos semelhantes a Ele. Outra pergunta: o que acontece na vida da pessoa convertida? Bem, é simples. O pecador que se afastava de Deus agora une sua vida a Deus. Sua vida sem normas, cheia de egoísmo, é transformada pela ação da santa lei que lhe dá novos motivos, alvos, rumos e realizações. Antes, ele produzia as obras da carne. Agora produz o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. O que acontece na vida convertida? Uma transformação total na maneira de pensar, de ser e agir. E por quê? Porque Cristo habita nesses corações pela fé. Efésios 3:17. A presença de Jesus na vida é tudo. Transforma, aperfeiçoa, dá significado à existência, concede vigor e vitória. Quando reconhecemos que somos pobres pecadores e entregamos tudo a Cristo, Ele, na sua misericórdia, cuida de nós. Ele vem habitar em nós e, pela sua presença, o pecado é expulso de nossa vida. São Paulo declara que as nossas armas para lutar e vencer o pecado não são carnais, e sim poderosas em Deus, pois levam todo o pensamento cativo a Deus, segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Em Hebreus 13, 20 e 21, o apóstolo declara que o Deus que nos chamou para uma nova vida em Cristo Jesus pode aperfeiçoar em todo o bem para cumprirmos sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5:17. Perdoado por Cristo, reconciliado com Deus, restaurado a uma nova vida, o pecador arrependido e convertido é um novo ser, uma nova criatura, ao receber Jesus no coração e na vida. E Deus lhe dá poder, poder para triunfar e vencer. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. São João 1:12. Deus lhe dê esse privilégio de, em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, filho de Deus, vitorioso para a vida eterna.